E nesta segunda-feira foi divulgada mais uma pesquisa IPEC de intenção de voto para a presidência da República. Vamos acompanhar os números com a Carolina Abelim. Na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados ao entrevistado, o ex-presidente Lula do PT lidera a disputa no primeiro turno, com 44% das intenções de voto, contra 32% de Jair Bolsonaro do PL. Na sequência, aparecem Ciro Gomes do PDT com 7%, Simone Tebet do MDB com 3% e Felipe Dávila do Novo com 1%. Nesse cenário, 7% disseram que votariam em branco ou nulo e 6% não souberam ou não quiseram responder. Os demais candidatos não atingiram 1%. Já na pesquisa espontânea, quando os candidatos não são citados para os entrevistados, Lula tem 40% das intenções de voto e Bolsonaro, 31%. Ciro Gomes tem 4%. Simone Tebet marcou 2%. Brancos e nulos somam 9% e 14% não sabem ou não responderam em quem vão votar. Os demais candidatos não pontuaram. O IPEC indica a vitória de Lula em um possível segundo turno contra Bolsonaro. Nessa simulação, o petista marcou 50% contra 37% do atual presidente. 9% disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto 4% não sabem ou não responderam. E para a pesquisa, 2.000 eleitores foram entrevistados entre os dias 26 e 28 de agosto em 128 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. Esse levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o protocolo BR 01979/2022. Começa essa rodada de análises com o Diogo Schelp. Schelp, eu presumo que esses números não refletem o debate eleitoral que ocorreu no domingo, mas você acha que tem algum tipo de impacto do início da propaganda eleitoral no rádio e na TV? Você entende que essa estabilidade deve se manter entre Lula e Bolsonaro, mas a tendência de crescimento de Ciro e Simone Tebet? Daniel, essa pesquisa traz algumas más notícias para a campanha do petista Lula. A primeira delas é que diminuiu a chance matemática, estatística, de uma vitória no primeiro turno. Se havia ainda alguma esperança por parte da equipe de Lula de que isso pudesse acontecer, agora isso indica uma diminuição, já que quando se considera os votos válidos, houve uma queda em relação à intenção de voto em Lula. Uma queda aí de 1 ponto percentual, mas que é significativa porque a possibilidade de vitória em primeiro turno já estava dentro da margem de erro, né? A segunda questão é justamente essa que você apontou. Já teve início a campanha, né? Começou também o horário gratuito em televisão, teve aquela entrevista no Jornal Nacional que a equipe de Lula considerou muito positiva, mas como demonstra essa pesquisa, não teve um impacto aí nas intenções de voto. Ou seja, Lula, assim como demonstram outras pesquisas, Lula parece ter atingido de fato o teto, ou seja, o máximo que ele conseguiria obter num primeiro turno, obviamente considerando o retrato do momento que é toda a pesquisa. Há outros fatores também que jogam contra Lula. Um deles é que a abstenção, ou seja, o não comparecimento de eleitores no dia das eleições, é maior entre as camadas mais pobres. E as pessoas de mais baixa renda, o eleitorado de mais baixa renda costuma faltar mais ao dia das eleições. E é justamente a faixa do eleitorado que mais vota em Lula. Então isso tende a prejudicá-lo de alguma forma no dia das eleições. A outra questão é uma questão demográfica. A gente viu a notícia. O censo está sendo feito com atraso no Brasil. E isso, justamente o censo também é a base que é usada pelos pesquisadores para fazer aí o levantamento, para saber qual o público, qual é a proporção de cada público, de cada fatia do eleitorado que eles têm que pesquisar. Então, por exemplo, pode ter uma parcela muito maior de evangélicos no eleitorado do que o último censo demonstra. Então, tudo isso impacta possivelmente negativamente para a campanha de Lula. Mota não confia muito nas pesquisas, Mota, mas acha que esse ano as eleições vão para o segundo turno e os efeitos realmente do debate, o único que a gente acompanhou até agora, e também das sabatinas, devem ser sentidos em breve? Boa pergunta, Adriana. Como já foi observado, essa pesquisa IPEC foi feita antes do debate. O debate foi aquele
em que o candidato do PT, esse que está na frente dessa pesquisa, foi acusado de corrupção por quase todos os outros debatedores. Portanto, eu não mudo meu ceticismo. Quero lembrar que o IPEC é o novo nome do IBOPE. Quero lembrar que o dono da Quest Pesquisas esteve aqui sendo entrevistado por nós e admitiu que foi marqueteiro do PT entre 2014 e 2018. Ele disse uma frase aqui lapidária. Ele disse: tem cliente que encomenda pesquisas, tem cliente que encomenda resultados. Portanto, para quem está pensando aí, será que eu devo acreditar nas pesquisas? Eu quero lembrar um episódio do debate de domingo, em que o candidato do PT disse a seguinte frase: fui condenado inocente pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU e pela segunda instância da ONU. Então, nós estamos em um país em que duas mentiras desse calibre são transmitidas para milhões de pessoas e ninguém desmentiu. Por isso, eu continuo recomendando aqueles 3 institutos de pesquisa que não costumam falhar: o Datapovo, o Datalive e o Datamoto. E agora parece que tem mais um instituto. Parece que está impossível comprar uma camisa oficial da seleção brasileira. Não tem para vender. É aquela camisa verde e amarela. Então, talvez nós tenhamos mais um instituto de pesquisa aí, que é o Datacopa.